Olá, eu sou a professora Rosana Valderano, sou professora aqui da Universidade de Guarulhos há praticamente 15 anos e eu atualmente ministro as minhas aulas nos cursos de administração, aulas de direito, e eu queria convidar todos vocês para acompanhar um pouco dessa minha trajetória aqui na Universidade de Guarulhos e eu posso antecipar que vai ser bem emocionante, vocês vão gostar. Obrigada. Foi meio que por acaso, né? Eu fui aluna da instituição, sou formada pela Universidade de Guarulhos e eu marco duas situações, né, que são responsáveis, teoricamente, por eu lecionar hoje. Primeiro, um trabalho que um professor pediu para fazer um seminário, né, que é o terror dos alunos normalmente, e o professor pediu para a gente fazer um seminário. E aí eu me preparei, me matei, estudei que nem uma maluca, porque eu nunca tinha falado em público. E o falar em público, né, demanda a necessidade de conhecer, assim, o que está dizendo. E aí eu me preparei bastante e fui apresentar o trabalho. Os colegas na época estavam envergonhados, assim como eu, mas acabou que eu consegui explicar. E depois de passado, assim, aquele trauma, né, inicial de você estar na frente da sala, 150 alunos na época, e aquele povo todo, depois de passar do trauma, eu achei que aquilo era bacana, eu achei interessante falar, né, alguma coisa que naquele momento eu tinha aquele conhecimento, eu tinha estudado naturalmente, e as pessoas me ouvirem. Então eu achei bacana isso. E despertou, talvez, né, no futuro, um interesse assim. E depois foi uma coisa bem por acaso mesmo. Eu tinha uma amiga do curso e ela trabalhava, salvo engano, no TI. E ela até elogiou, né, o trabalho que eu tinha apresentado e ela disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas a faculdade, ela dá oportunidade para os bons alunos, para os alunos que se dedicam, que se destacam, enfim. Eu falei, mas oportunidade como? Ela me disse, para lecionar. Eu disse, é mesmo? Ela, os professores aqui, tem muitos professores que foram alunos da instituição. E aí eu achei bacana aquilo, eu falei, mas imagina, né? Nem pensar uma coisa dessa. É aquela coisa que parecia muito distante. Eu cheguei aqui na universidade em 94, como aluna, ingressei no curso de Direito. Eu sempre brinco com os alunos, eu costumo dizer que eu saí diretamente do meu fogão, né, para a instituição. Eu era dona de casa, eu já tinha os 3 filhos na época, e foi muito difícil. Desde aquela época já contava, né, com o apoio, a consideração dos professores, porque era muito difícil. Ter 3 filhos, mais a casa, mais o marido, mais tudo, e vir para cá. A faculdade, ela era bem menor, não no sentido físico, né? Na parte, do ponto de vista físico, ela cresceu também, mas do ponto de vista de estrutura, biblioteca, laboratório, número de alunos, cresceu bastante. Na época, a cantina não era tão, né, lotada, a gente mede pela cantina às vezes, claro, naturalmente a sala de aula cada um tem a sua, mas na hora do intervalo é que você olha e diz, gente, quanta gente. Naquela época já era bastante gente, a minha sala tinha 150 alunos, porque na época era um outro formato, né? Mas a faculdade cresceu bastante, tanto em estrutura, biblioteca, laboratório, prestação de serviço à comunidade, né? A faculdade hoje tem
coisas assim gigantes, o próprio núcleo de prática jurídica, o pessoal de ciências contábeis, com o imposto de renda, as clínicas psicológica, odontológica, veterinária. Então, eu acho que virou uma cidade, assim, a universidade. Ela cresceu bastante e se destacou, eu acredito também, né? Porque na maior parte dos cursos, eu acredito, principalmente o curso de administração, a Universidade de Guarulhos ela é referência, né, em toda a região. E eu acho que o respeito que ela conquistou, até por conta do número de formandos, de alunos que têm destaque profissional, então acho que ela cresceu bastante, infinitamente. E aí, na época eu pensei, poxa vida, por que não, né? E aí, quer dizer, mesmo parecendo um sonho remoto, uma coisa muito distante, talvez jamais conseguisse, eu passei a me dedicar bastante, estudar bastante, porque eu pensava assim, bom, se algum dia alguém for me selecionar para lecionar, eu tenho que ter boas notas. Então eu passei a estudar bastante e ter notas boas, e enfim, ter domínio da matéria e tal. E foi por isso, né, e acabou acontecendo. Um ano depois de formada, eu recebi um convite, professor Clóvis Brasil, professora Volúzia Salles na época, tinham sido os meus professores, e a faculdade contava com a figura de um assistente. Era um professor assistente. Eu soube que era professor assistente depois, né? No primeiro momento eu achei que não fosse professora. É uma história meio maluca, né? E eles me convidaram para auxiliar um professor nas disciplinas de prática jurídica. Então, o professor ministrava a aula, ele era o regente, o assistente, eventualmente, na falta, na impossibilidade do professor, assumiria, porque estava inteirado, né, da matéria, do assunto, da turma, e a correção de peças, petições que os alunos faziam, teoricamente, assim, um estágio. E aí eu comecei. E o interessante é que quando eu fui convidada, eu tinha 1 ano de formada, como eu disse. E num primeiro momento eu achei que eu não era funcionária. Como eu tinha sido monitora na época de aluna, né, até hoje a instituição tem esse trabalho com as monitorias. E eu monitorei alguns professores, o professor Anderson Rocco, o professor Luiz Camargo na época. E quando os meus professores me chamaram, eu já estava formada, mas eu achava que ainda era uma monitoria, né? Me pediram muitos documentos e eu levei os documentos no RH e me pediram para abrir uma conta. Eu falei, nossa, gente, não tinha nada disso, né? E providenciei a documentação toda e comecei. Tinha horário, tinha o professor e eu já estava acostumada com esse trabalho, mas como monitora, não como professora. E aí um dia, estava faltando um documento, a moça do RH me ligou. E me disse, professora, a senhora está devendo um documento. Eu disse, não, mas eu já levei uma porção de documentos. Não, mas esse documento é necessário para a folha de registro de empregado. E aí eu perguntei para ela, mas como assim registro de empregado? Ela falou, a senhora não é professora? Sou, né? Meio na dúvida, mas sou. Então, eu preciso finalizar a folha de registro, o livro de registros. Aí eu falei, mas eu vou ser registrada? Ela falou, lógico. Já está registrado. Eu falei, tá, eu não sabia. Aí ela me disse, mas a senhora não abriu uma conta no banco? Eu disse, abri. A senhora não foi olhar o seu salário? Eu falei, não. E aí eu fui olhar, eu tinha salário depositado. Então foi uma coisa meio maluca, quer dizer, a trajetória explica um pouco como foi isso. Quando eu cheguei na universidade, eu tinha ficado 10 anos, mais ou menos, em casa. Eu me casei, eu tive filhos, os filhos cresceram, depois é que eu fui estudar. Então, quando eu fui admitida, eu já estava fora do mercado de trabalho há muito tempo. Então, eu já não tinha mais aquele conhecimento, eu não tinha ideia de que abria conta em banco para receber salário. Porque na época em que eu parei de trabalhar, a gente recebia envelope de pagamento, né? Então, por isso esse engano. Mas foi assim, a surpresa foi muito boa.
sou de uma família grande. Eu tenho 2 irmãs de um primeiro casamento dos meus pais, entre eles, naturalmente. Meus pais são separados, meu pai se casou mais 2 vezes e a minha mãe mais uma vez. Então eu tenho, é incrível, eu não tinha prestado atenção nisso, mas eu tenho 9 irmãos. Então, juntando, né, esse pessoal todo, são 9 irmãos. Eu sou a mais velha de todos. A maior parte deles estudou na instituição, que é uma coisa que eu sempre me orgulhei. Os alunos brincam comigo e dizem que no dia do vestibular a concorrência com a minha família é grande. Então eu tenho pelo menos dos 9, eu tenho pelo menos 6 que se formaram aqui na instituição. Eu sou casada já há 30 anos, eu tenho 3 filhos. Também tenho esse orgulho, né, de 2 dos meus 3 filhos terem estudado aqui na instituição. Para unir aí, né, mais a família, para acrescentar, eu tenho 6 gatos. Não são pessoas, né, mas são quase que membros da família, porque estão com a gente há muitos anos e tem toda aquela preocupação, né? Em casa todo mundo gosta. Meu marido adora, os meus filhos gostam, eu gosto. E é bacana você ter um bichinho, né? Poder cuidar, né, de mais alguém. Então eu acho isso muito legal. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas, porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. A relação com os alunos, eu costumo dizer que em poucos lugares a gente vê um relacionamento como a gente tem aqui na universidade. Porque a praça de alimentação é no meio do campus, então isso cria, né, proporciona uma interação. E os próprios alunos, né, eles são, na grande maioria, muito carinhosos, muito atenciosos. Então a relação é praticamente como se fosse uma relação de amizade. É óbvio que em sala de aula, né, tem os momentos em que você tem que trabalhar a sua matéria, o aluno, né, tem que cumprir os critérios de aprovação, isso é uma questão normal. Mas o que eu digo assim, a interação deles com a gente é muito legal, né? A maior parte dos alunos que eu já tive ao longo dos 15 anos que eu estou aqui, se tornaram amigos de telefonar, amigos de cumprimentar por aniversário, né? Amigos de rede social, que hoje em dia aproximam muitas pessoas. Então é muito bacana, é muito legal e eu fico muito feliz. Eu acho que é um dos motivos principais da gente continuar esse trabalho,
semestre após semestre, porque você encerra com uma turma e no semestre seguinte se inicia uma outra e você não tem afinidade de início, mas depois de 2, 3 aulas, 5 aulas você já encontra, o pessoal já te cumprimenta, já toma um café e você já tem uma brincadeira, uma interação em sala. Então, eu acho muito bacana o relacionamento entre aluno e professor. E eu até sou meio suspeita, né, para dizer, porque como eu disse, eu fui aluna da instituição. E os meus professores ainda estão aqui. Meus professores são meus colegas hoje, não só colegas de trabalho, de profissão, mas colegas da gente se encontrar pelo campus, né? E vários, vou mencionar aqui alguns sem desmerecer nenhum deles, mas que ainda estão na instituição: professor Trombete, professor Leandro Bezerra, professor Ieda, professor Elcio, professor Anderson Rocco, professora Maria Aparecida Rocco, nossa, uma turma, muitos professores ainda estão. Então o relacionamento é bacana e é um relacionamento que dura. Então eu me peguei em situações, por exemplo, em banca de TCC, de monografia, em que eu era orientadora de um aluno, filho de um professor meu. E tive a oportunidade depois de ministrar aula para o filho do professor Elcio, que foi professor do meu filho. Então, assim, a interação é muito legal. A gente é uma grande família. E eu acho que isso é privilégio de poucas. Hoje, né, nessa correria, nesse mundo louco que a gente tem, falta de contato entre as pessoas, ainda bem a universidade ainda mantém. Eu sou professora desde 2000, aliás, me formei em 99 e comecei a lecionar no ano 2000. Na mesma época, já com aprovação na prova da OAB, eu comecei a advogar. Inicialmente eu trabalhei com um professor também da faculdade, por 4, 5 anos. Depois eu abri o meu escritório. Então hoje eu atuo na área, né, como os alunos brincam, além de dar aula, né, a gente também trabalha. Então eu tenho um escritório aqui perto, eu sou de Guarulhos, moro em Guarulhos, tenho um escritório em Guarulhos e advogo, né? Isso a faculdade me proporcionou. Eu nunca pensei em desistir, não por enquanto, né? Eu gosto, eu acho que muitas coisas são boas. Ter o contato, não só no dia a dia, com a matéria, com a disciplina, você se aprimora demais, né? Eu aprendi muito, muito, não sei nem mensurar o quanto eu tive a oportunidade de aprender lecionando. É interessante porque você também aprende com o aluno. Nós temos alunos, principalmente no curso de administração, nós temos alunos de vários segmentos profissionais, né? E vez ou outra, um traz uma informação de uma área específica que a gente não sabia, então a troca é muito legal. E eu acho que a gente, pelo menos mentalmente, a gente envelhece menos. Porque você está o tempo todo naquele dinamismo. O trabalho do advogado, profissional da área jurídica, é um trabalho meio solitário, né? Por mais que a gente tenha pessoas no escritório, tenha os assistentes no escritório, mas é um trabalho muito, muito solitário. Quer dizer, no momento que eu estou peticionando, sou eu que estou peticionando, não tem aquela interação no momento de uma audiência, no momento de atendimento de um cliente. E lecionar me proporciona esse contato com as pessoas, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de gente. E eu acho muito bacana poder ter essa troca. Então, eu nunca pensei em parar. O hobby fica meio difícil, talvez, de mensurar né? Eu, apesar de não ter muita oportunidade, infelizmente, por conta do dia a dia, eu gosto muito de cozinhar. Eu ainda pretendo um dia fazer curso de gastronomia. Eu gosto muito disso. Gosto de inventar, né? Eu gosto muito de plantas. Morando em apartamento eu não tenho muita oportunidade, mas mesmo assim eu tenho lá a minha paredinha de orquídeas, então eu gosto muito de orquídeas. Cada plantinha que nasce, cada flor que desabrocha, né, é uma felicidade. E eu tenho um hobby meio diferente. Eu faço curso de orevisaria. Então o que é a orevisaria? É a joalheria artesanal. Quando eu iniciei o curso, muita gente me perguntava: você quer fazer desenho? Não, não quero fazer desenho. Eu nem tenho o dom do desenho, não sei muito desenhar, mas eu queria fazer uma peça. Então, a confecção de uma peça, seja ela em ouro, em prata, em cobre, enfim,
com ou sem uma pedra adornando, ela vai perpetuar um trabalho, porque a joia ela ultrapassa a pessoa. Desenvolvo algumas peças e eu fico pensando às vezes que daqui a algum tempo, daqui a muito tempo, talvez se aquela joia não for danificada intencionalmente, ela vai ultrapassar a minha existência. Então talvez um dia a pessoa olhe aquela joia e não tenha ideia de quem foi que confeccionou, né? Então eu acho gratificante isso. Além da beleza, naturalmente, né? Não tem ligação nenhuma com o valor financeiro que ela tem, mas é o trabalho manual. Eu sempre gostei muito de trabalho manual. Falar de momento marcante é meio difícil, porque, né, são muitos. Eu sou uma pessoa bastante emotiva, né? E já tive situações de festas de aniversário que aluno fez, homenagens em formatura, uma homenagem que aconteceu há coisa de uns 4, 5 anos atrás da instituição pelos professores. Nós recebemos um certificado de agradecimento pelo período de trabalho, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás. Foi um momento bem emocionante, né? Mas com alunos também, formatura todas elas. Né? O pessoal já brinca e já fala, ela vai chorar, porque normalmente eu já desabo. É muito gratificante você saber que você saiu do fogão, sem desmerecer o fogão, adoro o fogão, né? Mas eu saí de uma condição sem profissão, não profissional, né? E eu estava fadada a criar os meus filhos, cuidar do meu marido. Então a faculdade deu uma reviravolta na minha vida. Eu estou aqui hoje por conta disso. E foi bem por acaso. Em 94, eu saí de casa e vim fazer umas coisas aqui no centro de Guarulhos e fui fazer um favor para um parente. E eu errei o caminho. E acabei me deparando com a Avenida Tiradentes. E eu vi uma placa, um outdoor. E estava escrito, vestibular de meio de ano, Direito e Administração. Eu já tinha desistido do sonho. E aí quando eu olhei, eu falei, poxa, aqui que é faculdade, olha a entrada, não sei o quê. Aí eu fiquei curiosa e olhei a data da prova. A prova era 27 de julho. Era no dia do meu aniversário. Eu entendi aquilo como um sinal. As pessoas estão onde tem que estar, né? E eu errei o caminho e me enchi de esperança. Só esperança. Cheguei em casa e comentei com meu marido. Você sabe que o meu presente de aniversário nesse ano foi o dinheiro para fazer matrícula. E eu estou aqui até hoje. Então, quando eu me emociono, não é de tristeza. É do fundo do coração um sentimento que eu tenho pela instituição. Eu gosto de dividir isso com as pessoas. Eu gosto de comentar isso com os alunos quando eu tenho oportunidade. Porque a gente não sabe quantos alunos estão chegando aqui todos os dias com a mesma esperança que eu cheguei, com a mesma vontade que eu cheguei. E eu posso dizer, no meu caso pessoal, que eu fui recebida. Hoje eu fico me lembrando de algumas perguntas que eu fazia em sala de aula, umas coisas absurdas. E eu jamais fui discriminada, rejeitada ou ignorada pelos meus professores. E eu perguntava muito, eu queria saber muito, eu queria saber tudo, né? Então, quando eu agradeço a minha família pela paciência, eu agradeço aos meus alunos por estarem comigo um grande período da minha vida, né? E agradeço a instituição, do fundo do coração. A emoção que vem é uma emoção verdadeira. Porque se eu não tivesse errado aquele caminho naquele dia, eu não estaria aqui agora conversando, né, com o pessoal, trazendo um pouco dessa minha trajetória, que é feliz, apesar de eu ter cara de choro, mas é muito emocionante. Eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso.